Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do canal do Estúdio Podcast Niterói. Meu nome é Lucas Santos, sou o host desse canal e hoje tenho o prazer aqui de receber no estúdio dois profissionais da área da harmonização orofacial, mais conhecida agora como rejuvenescimento facial, e eles vão falar um pouco do trabalho deles, dos procedimentos, dos resultados. Eu tenho a honra de receber Dr. Rui Guedes, doutora Úrsula Coutinho. Sejam muito bem-vindos no Estúdio Podcast Obrigada, Niterói. obrigada, obrigada. Obrigado, boa noite, Lucas. É um prazer estar aqui com você hoje à noite. Gente, e eu quero começar aqui com uma pergunta que a gente estava trocando ideia aqui nos bastidores, que é o famoso trocadilho. É harmonização orofacial ou demonização facial? O que é a verdade? Fala um pouco pra gente. A gente acabou tendo esse jargão, né, de que a harmonização vira demonização, mas isso ocorre sempre quando a gente cria um padrão só de atendimento ao paciente, né? Mas hoje em dia a gente não tenta ir por esse campo, a gente vê a beleza, a naturalidade, né, de um paciente através de todo um planejamento. Então a gente usa de técnicas avançadas que são padronizadas, só que elas não são estanques. Elas são combinadas, fazendo todo um planejamento para que o conjunto delas traga o melhor da pessoa, ou seja, a individualidade dela, né? E dentro de padrões que são tidos como de beleza. Muito bom. E o que a gente tem aí como as principais técnicas que vocês utilizam hoje no consultório? O que vocês poderiam dizer pra gente? Primeiro, boa noite, obrigada pelo convite. Então, a demonização, né? Com você brincando aí, o que acontece? Há tempos atrás, há bastante tempo, a gente só tinha como material para utilizar no paciente a toxina botulínica, né? O famoso Botox, e o ácido hialurônico. Talvez por isso, por esses dois materiais, a gente inflou, né? Os profissionais, na verdade, inflavam muito a face desse paciente. Então, por conta disso, conforme o processo de envelhecimento, né? Vamos usar uma seringa de ácido hialurônico. Então, a pessoa acabava ficando muito inflável. E hoje não, hoje a gente tem uma gama, a gente tem bastante tecnologia. Então, não tem por que ser demonização orofacial, e sim rejuvenescimento. Justamente por essa gama de procedimentos, de tecnologias que a gente pode juntar isso tudo e potencializar um resultado bem positivo para o nosso paciente. Eu acho que quando deu esse boom de procedimentos de harmonização, principalmente na nos lábios, acho que foi a primeira coisa que chocou os olhos das pessoas, né? Lábios às vezes extremamente exagerados, e a minha esposa tem diversos procedimentos, ela fala isso tranquilamente. Só que quando as pessoas descobrem que ela fez, na verdade, descobrem. Porque às vezes, se ela não falar, mas você tem algum procedimento? Então, eu acho que é bem por esse caminho, né? E quais são os procedimentos assim que vocês fazem mais hoje? Mas, Lucas, o segredo é exatamente esse: você conseguir naturalidade naquilo que o paciente quer. Então, como a doutora Úrsula falou, antigamente a gente volumizava muito a face do paciente. Hoje o conceito é completamente diferente: é a gente enxugar, tirar o peso da face para poder, a partir dali, devolver estrutura para o paciente, devolver anatomia natural para ele. Mas todo procedimento precisa dar esse aspecto volumoso ou não? Porque eu vi que tem outros procedimentos que nem sempre ficam volumosos. Como é que funciona isso? Então, a gente preconiza lá no consultório e tenta passar isso para o paciente que o normal, né? O normal a naturalidade é o que há de mais belo. A harmonização em si, o nome já diz, é ficar uma coisa harmônica, não uma coisa fake. Então a gente preconiza isso usando materiais, né, no caso de um preenchimento labial. O paciente quer contorno, quer, porque no processo de envelhecimento a gente vai perdendo contorno. Então a gente tem material só para dar contorno, não exatamente volume, só para hidratar o lábio.
né? Mas o paciente quer volume, temos materiais também para dar volume. Então a gente precisa saber o que o paciente quer para a gente explicar, né? O que ele vai utilizar ali, né? E lógico que a gente também acaba dando opiniões, né? Mas a gente precisa ver o que o paciente deseja, né? Se é uma coisa surreal, e a gente tenta mostrar para ele uma naturalidade, para ficar um efeito bem bonito, bem jovem, bem natural. Então é interessante. Infelizmente ou felizmente, envelhecer é o caminho de todos nós, né? Mas a gente pode envelhecer com qualidade, com autoestima, né? Com saúde e com uma face mais jovem. Então, dependendo daquilo que o paciente perdeu ou que esteja assimétrico, talvez a gente precise volumizar essa face, né? Mas sempre através de padrões até que já são milenares, né? Como a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente, que esses padrões, eles são métricos, né? Eles obedecem toda uma geografia, uma matemática, para que a gente consiga trazer essa simetria com naturalidade. Então, a gente vai nas dores do paciente, porém respeitando a biologia do paciente e a individualidade dele. Eu acho que o que eu vejo acontecer é que às vezes a pessoa não sabe nem exatamente o que ela quer. Não apenas quando a pessoa chega numa loja, mas eu acho que num médico ou num dentista, não importa, num profissional de saúde, que eu tô com tal doença, eu tô com tal problema estético, ou melhor, ela acha que tem um problema, a percepção dela, Sim, às vezes não é nenhum problema, mas ela problematiza uma coisa que não seria um problema. sim, Mas na questão estética, para ela, tem um peso emocional ali. sim. E aí, o que é mais comum que vocês se deparam com pacientes que chegam ao consultório de vocês e acham que precisam de uma coisa e acaba que na verdade precisam de outra? Isso acontece também? Como é que é isso? Acontece muito, né? Porque a gente nunca está satisfeito com o nosso visual, né? A grande maioria da população não está satisfeita com o visual. Se você faz um determinado procedimento, vai evidenciar para o ser humano um, um outro local que ele acha que não está legal. Então a gente tenta ajustar, harmonizar de uma forma mais natural. E sempre, assim, sendo bem honesto ali com o paciente, né? Principalmente, a gente costuma fazer, né? Tentar explicar isso para o paciente a perfiloplastia, que é a simetria, na verdade, do nariz com o lábio e com o queixo, né? Se tiver isso tudo em harmonia, o paciente está legal. Ah, o que que falta? É um pouquinho de estrutura no terço médio da face. Ah, vamos fazer um top model look. Ah, ele está com um pouquinho de olheira. A gente sempre faz opções naturais, como fios de PDO, que são bioestimuladores de colágeno sólido, né? A gente assim deixa para usar o ácido hialurônico como refinamento e não como tratamento. A não ser que a gente tenha que preencher um sulco, uma depressão, aí a gente tem que usar um preenchedor. Sim. Fora isso, a gente tenta usar bioestimuladores, tanto sólido quanto líquido ou tecnologias. E o que vocês veem? Desculpa, Não. pode. A questão, Lucas, é a gente conseguir ajustar, né, essa expectativa à realidade do paciente e mostrar para o paciente que dentro da realidade são as características de cada ser humano, né? A gente tem, cada um tem não só uma personalidade, mas um biotipo que harmoniza melhor, digamos. Se eu tenho um rosto mais quadrado, então se o meu rosto é mais quadrado, mais longilíneo, onde a proporção, né, de altura é maior do que a largura. O meu nariz ele tem a tendência a ser um pouco mais alargado. Então eu tenho que trazer para esse paciente que aquela estruturação anatômica dele tem que estar de acordo com as demais referências anatômicas que ele apresenta no rosto. Inclusive, Lucas, essa preocupação com a harmonização facial, né, com a nossa simetria, ela vem desde a Grécia Antiga, quando foi feita principalmente pelos gregos e romanos. Todas as estátuas elas tinham essa simetria, essa preocupação com a beleza e a beleza simétrica. E a partir lá de 2000 anos atrás, a gente fez, né,
o que seria a máscara de Pi ou Fi. Pode botar para mim, por favor? Então aqui a gente consegue ver o rosto da Angelina Jolie e a gente consegue determinar padrões específicos, como a gente falou, né, da proporção labial, quando a gente volumiza mais ou menos. Através da máscara de Pi, a gente sabe que o lábio inferior ele tem que ser 2 vezes maior do que o lábio superior. Isso traria para o rosto um empoderamento melhor, uma harmonização melhor, uma simetria melhor com relação aos outros terços faciais. Assim como a gente consegue também colocá-los mais na simetria tanto do ângulo mandibular quanto do mento, da distância nasal, do que seria também da distância entre os olhos. Então, tudo isso ele obedece, todas essas métricas obedecem ao que a gente vê naquilo que seria a máscara da beleza facial, que seria essa máscara de Pi ou Fi, conforme cada autor. Né? Mas aí, uma curiosidade, por que é o rosto da Angelina Jolie, que é considerado o rosto perfeito, é isso? Isso, depende também da fase em que ela se encontrava na harmonização facial. Neste momento, seria o rosto, né, perfeito para gente. Seria aquele rosto mais hexagonal, aonde você vê a projeção mentoniana, você vê ângulos bem determinados mandibulares, tanto a distância nasal quanto o mento mantendo essa proporcionalidade, e o terço superior, o terço médio e o terço inferior, eles são iguais, eles têm a mesma distância entre eles. Então, isso conferiria para ela todo um rosto mais empoderado, como se diz hoje. Se ela tivesse um rosto mais arredondado, a gente traria para ela um ar mais infantil do que um rosto de uma mulher, né, poderosa, sedutora. E diante dessa percepção estética de envelhecimento, Uhum. rejuvenescimento, quais seriam as primeiras medidas para o combate no envelhecimento facial? Bom, seria sempre a profilaxia, né? A gente se hidratar melhor, se alimentar melhor, se proteger contra os raios solares, não fumar. Esse seria o ideal. Mas o envelhecimento, o seu gatilho genético, ele ainda existe. Então você vai envelhecer e o envelhecimento ele acaba obedecendo, né, toda uma cascata que a gente chama de pilares do envelhecimento. Então, a partir dos 25 anos, a gente tem o decréscimo da produção de colágeno, que é a principal fibra, né, proteica que mantém a sustentação dos tecidos faciais. Então, a partir dos 25 anos, eu tenho a menor produção, eu teria, né, que, a partir deste momento, começar a fazer o que a gente chama de poupança de colágeno. E essa poupança de colágeno seria sempre utilizando, né, de materiais que sejam eles bioestimuladores, tanto dérmicos quanto epiteliais, com cirurgias, com métodos invasivos, não invasivos, fios de PDO, estimulando cada vez mais esse organismo a depositar mais colágeno e fibras elásticas. Então, no envelhecimento, a primeira coisa que a gente tem é a degradação, né, ou perdão, a redução da produção de colágeno. Junto com ele, nós temos a reabsorção de várias áreas, né, do tecido ósseo, principalmente o contorno mandibular, rebordo Nossa. infraorbitário. A perda de colágeno e de elastina fazem com que todos os tecidos gordurosos eles venham a ter, né, o Migração. rompimento das suas fibras, das suas inserções e a migração principalmente para a região central. Tanto é que uma das principais queixas do paciente é o bigodinho chinês ou então a linha de marionete. Em regra, o homem nem liga muito, né? Os homens acho que são os últimos a recorrerem a procedimentos estéticos, mas hoje, cada vez mais estão A recorrendo, né? tendência, os homens estão bem à procura da área de estética, você fazer o contorno, né, mandibular, você criar um mento, ajeitar o nariz, a depressão, porque
a gente vai derretendo, né, com o processo de Sim. envelhecimento, a gente vai perdendo estrutura óssea, assim como o doutor Rui estava falando. Então a gente tem que devolver. Então conforme a gente vai derretendo, e esses coxins de gordura que a gente chama, que são as gorduras que vão migrando, geralmente elas vão migrando, elas vão descendo e param aqui. A gente derrete, Sim. se cria o famoso bigode chinês e fica essa gordurinha aqui, que a gente chama de bulldogzinho. Então a gente quer fazer o quê? Levantar, fazer um liftzinho sem corte. Então a gente tem material para isso, Tem né? possibilidade de fazer procedimento sem corte nenhum? Tem, como o MPT, Ultraform, MPT, que é o famoso lift sem corte, que ele devolve essa estrutura. Fios de PDO também devolve essa estrutura que a gente acaba perdendo, porque o terço médio é onde a gente foca, porque derrete, né? Derrete Então, sempre para cá. quem tem medo de bisturi tem salvação. Tem salvação, Tem com salvação e a certeza. gente tem muita tecnologia Muita para coisa isso. boa. Né? Como a gente apontou aqui, o derretimento facial ele é multifatorial e ele é multilocal. Né? Então, eu tenho vários focos que vão ter que ser reestruturados. Quando a gente tem, digamos, a reabsorção óssea, eu posso lançar mão de próteses com método cirúrgico ou posso utilizar os próprios preenchidores de ácido hialurônico para que a gente tenha essa sustentação, tanto óssea, reestruturação óssea e elevação dos tecidos que migraram da sua posição. Então, Lucas, a gente tem diversas possibilidades, né, de rejuvenescer, de estruturar essa pele, botar essa pele com uma espessura dérmica, né? Eh, Temos a fibrina, né, que é a coleta do sangue, onde a gente faz a coleta do sangue do paciente, vai para uma centrífuga e a gente introduz no paciente só aquele concentrado plaquetário. Aquilo ali é um bioestimulador de colágeno. Você Então, a tira o gente sangue dele para botar nele mesmo. nele mesmo, podemos fazer isso de forma intradérmica ou um drug delivery. O que seria isso? A gente usa uma caneta chamada Dermapen, eh, que é o antigo Derma Roller, né? Aquele rollerzinho, Aham. tá? Aquele E com abre microagulhas, não é isso? Isso, tem várias agulhinhas ali. Tem com Aham. 32 agulhas, 36, tem com 12. Então a gente acaba abrindo microcanais para que esse ativo penetre na pele e dê esse rejuvenescimento para essa pele, hidrate, clareie. Mas isso aí geralmente é usado em qual área do corpo? Só no rosto ou... Você pode usar em qualquer área do rosto, do corpo, nas mãos. E dentre os procedimentos minimamente invasivos, o que a gente tem aí que vocês trabalham? Bom, desde a utilização de fios, sejam eles de tração ou de preenchimento, nós temos pequenas cirurgias, como rinomodelação, como otomodelação, podemos fazer blefaroplastia, cirurgia de Castanhares para elevação da sobrancelha, temos a lipoescultura cérvico-facial, que por muitos anos foi vista simplesmente como se fosse uma lipo de papada. Só que hoje a gente avançou com um procedimento de maior excelência, né, para entregar um melhor resultado para esse paciente. Então a gente consegue não só limpar a gordura que estaria submentual, e sim a gente vem desenhando essa face, que é uma técnica chamada de drawn face, que a gente dá um contorno melhor mandibular, a gente consegue definir, desenhar a área blush dessa paciente. Inclusive, a gente tem uma imagem aqui de um procedimento, tanto um Essa daí da tela? Isso. Beleza. Isso foi uma paciente que veio com aquela queixa normal de derretimento de face e queixando-se também da papada. Então, a gente olha na imagem à esquerda, essa paciente com um rosto com perda desse ângulo mandibular, com o que a gente chama de bulldog, né? Que é essa gordurinha abaixo aqui, quase perto do ângulo mandibular. Nós temos o olho mais cavado, isso mostra a perda de sustentação óssea dessa paciente.
e com um protocolo, né, desenhado para ela, tentando devolver a ela tanto essa sustentação, elevação desses tecidos que foram, ao longo do tempo, perdendo a sua inserção e migrando para a região mais central da face, sulcando cada vez mais e mostrando as rugas, né, de expressão dessa paciente, a gente conseguiu não com uma técnica única, e sim a combinação de técnicas não invasivas com as minimamente invasivas, que no caso foi a lipoescultura cérvico-facial. Então, a Aham. primeira coisa que nós fizemos foi tirar o peso da face dessa paciente para depois trazer a ela a tonicidade de todo esse tecido. Não adianta eu tirar a gordura simplesmente desse tecido, que a pele ela perderia a sua sustentação e eu teria maior flacidez. Na imagem do depois, é um pós-operatório, né? Onde eu tenho apenas 72 horas de pós-operatório. Então, entra uma paciente com o rosto envelhecido, sai uma paciente com o rosto mais jovem, aonde foi gasto simplesmente e foi utilizado simplesmente a gordura dela própria. Então eu tirei da papada, tirei do rosto dela e injetei em determinados lugares, fazendo com novo contorno tanto dos olhos, o preenchimento dos lábios, dando um contorno mentoneando a ela e trazendo a ela a juventude que ela havia perdido graças à perda de colágeno e essa migração dos tecidos. Tá nitidamente pro leigo, né? Olhando assim, uma diferença absurda. Hum, Principalmente na região aqui do pescoço, da papada ali. Isso, se você reparar, é um Ela não pós, tinha essa, esse essa não. linha, ângulo né? Esse mandibular. ângulo. Se você reparar, é um pós operatório de 72 horas. Então você não consegue quase ver equimose, você não vê hematoma, você não vê inchaço. Claro que a resposta, né, e o resultado final para ela vai ser a longo prazo. Então, normalmente, um pós-operatório, ou seja ele de uma técnica minimamente invasiva ou até mesmo as invasivas, esse resultado ele vai ser a longo prazo, de 4 a 6 meses. E vai depender muito da paciente e dos cuidados que ela vai ter no pós-tratamento. E lógico, aqui, se você reparar também, há uma diferença de cores, né, do rosto dessa paciente, porque, como a gente falou desde o início, a gente não consegue ter a bala de prata para trazer o rejuvenescimento do paciente. A gente tem que combinar técnicas, sejam elas cirúrgicas, não cirúrgicas, mas também de ativos que vão atuar desde as camadas mais superficiais para aquelas mais profundas. Eu trago sustentação tratando os tecidos mais profundos, mas dou também textura, uma cor melhor, um brilho melhor para essa paciente, tratando as camadas mais superficiais dessa pele. E para isso a gente tem uma gama, né, de ativos que podem ser utilizados e tecnologia. E a nossa querida Úrsula aqui vai falar um pouquinho das técnicas, né, e dos ativos. Que a gente faz essa junção, né, para quê? Para potencializar esse resultado, né? Usando esses ativos, a gente potencializa, né, Que o seriam esses ativos? procedimento. Explica pra gente. Seria o PDRN, né, que é conhecido hoje como ele é extraído do DNA do O ativo salmão, é uma substância que você é está uma dizendo, né? substância, isso. É extraído do DNA do salmão, onde ele vai hidratar, né? Então, através desses procedimentos que a gente faz, ou com tecnologia, ou com bioestímulo de colágeno, a gente usando esses ativos, a gente sempre potencializa o resultado, seja o PDRN, ou os exossomos, ou os peelings, os laser como o Lavian, né? Como o próprio laser CO2, que ele veio para ficar, né? Que hoje ele é a sensação do momento, porque Uhum. realmente ele traz essa tonicidade para a pele, essa retração da pele, faz esse clareamento, principalmente para quem tem melasma, né? Que são aquelas manchas escuras, que pode ser multifatorial, né? Genético, mas é um problema crônico que tem que ser tratado. Então, o laser CO2, ele
super indicado para quem tem melasma, desde que você conheça a técnica, né, e faça, respeitando os limites ali e usando esses ativos. Mas aí, tanto que a gente falou de diversos assuntos aqui. A gente falou de procedimentos não invasivos, os minimamente invasivos, laser e ativos. Sim, Então, se a gente dividisse em dois momentos. Primeiro momento, momento preventivo, de quem ainda não tem um processo de envelhecimento já Avançado. avançado, está no início sim, ali. Seria mais ou sim, menos qual faixa etária? Essa poupança, como a gente falou, né? A poupança isso ela de começa desde os colágeno. 25 anos. É, Se a gente pegar a população coreana, eles começam desde os 12 anos, já a estimular o colágeno. Então, hoje o coreano de 60 anos, ele tem a pele de uma pessoa de 40 ou de 30 anos, né? Porque ele conseguiu poupar. Na realidade, ele agride o organismo com determinadas substâncias ou determinadas tecnologias, e a resposta do organismo é trazendo colágeno para ele, trazendo fibras elásticas. Então você vai ter sempre uma pele mais esticada, uma pele com uma textura, uma espessura melhor do que quem nunca fez nenhum tipo de procedimento. é. E desses procedimentos preventivos, qual seria o principal procedimento? Preventivo? Tem vários preventivos. Seria o bioestimulador de colágeno, Mais até por do que o. exemplo. Acho que mais até que o Porque Botox ou não? quando você fala, Lucas, de procedimento que não seja invasivo, né, você pode estar usando um bioestimulador de colágeno de forma não intradérmica. Você pode usar na epiderme. Entendeu? Com esses ativos, porque eles vão estimular colágeno também. Você pode usar as tecnologias, porque vão também estimular colágeno. Então, se você usar intradermicamente também, você potencializa esse resultado. É porque as fibras que vão trazer, a gente fala do colágeno, né, da proteína de colágeno e elastina, elas vêm de uma célula, que é o fibroblasto. Essa célula ela se encontra no tecido conjuntivo e também no que a gente chama de tela subcutânea. Então, de alguma forma, a gente tem que estimular as camadas mais profundas do organismo. Certo. Então, o ativo em si, ou o peeling, digamos, que a gente costuma utilizar, de certa forma, ele agride a epiderme, porque a epiderme ela é uma camada protetora, isso faz parte da função dela. Mas quando a gente passa tanto para tecnologia ou para esses ativos ou peeling ácidos, a gente agride esse epitélio, permite que haja a entrada do material que você quer que entre e atue naquele tecido conjuntivo para estimular essas células a produzir esse colágeno, né, e essas fibras elásticas. Então é importante que fique claro que toda a harmonização ou todo o processo de rejuvenescimento, seja corporal, seja da face, ele é, na realidade, uma resposta sua. Então, o melhor método preventivo é você mesmo produzir. E para isso, você não pode fumar, você tem que se alimentar bem, você tem que se hidratar bem, você não pode ficar exposto diretamente aos raios solares, nos horários de pico, principalmente, né, para não sofrer as alterações que podem ser até malignas, né, dos efeitos dos UVA, UVB, levando a mutações celulares e a neoplasias, seja o câncer de pele ou outras, né, neoplasias malignas, ou câncer, né, mais comumente conhecido. Enfim, o método mais preventivo Uhum. é realmente você não fumar, você levar uma vida saudável, com boas horas de sono, com sono reparador, que aí você vai ter, né, um ganho, né, celular para que essa célula venha a produzir, né, de forma espontânea ou quando estimulada a fazê-lo, né? Mas levando assim, para a prática, eu acho que é a realidade de quase todo mundo que não faz nada. As pessoas geralmente não fazem, não seguem como deveriam seguir os métodos preventivos. Existe algum procedimento ali, geralmente que
é o inicial, o procedimento dentro de consultório que você faz ali, ó. Geralmente esse é o primeiro procedimento para pessoa que procura É, um rejuvenescimento facial. normalmente o que a gente faz mais, né, que é o procedimento mais utilizado dentro dos consultórios, seria a toxina botulínica, é o famoso Botox. Seria o procedimento ao qual o paciente não sente dor, vai ver um resultado que começa logo aos primeiros 20 minutos, mas que tem o seu pico aos 15 dias. Então, ele vai ter uma recuperação rápida, com efeito visível também rápido, e ele começa ali a tomar gosto pelos procedimentos dentro da harmonização facial. E aí sim, a gente consegue atrair esse paciente e começa a conversar com ele para juntar, né, aquela expectativa dele com um resultado que seja natural e que seja para ele. É importante essa individualização do tratamento para que você tenha, né, algo que seja para o paciente. Ele não pode sair uma outra pessoa de dentro Sim, do sem seu dúvidas. consultório. As pessoas têm que entender que rugas também trazem uma história. Então a gente não tem que apagar as rugas das pessoas. A gente tem que diminuí-las para trazer a autoestima de volta para esse paciente. E geralmente esse procedimento de Botox é o que eu vejo, pelo menos as pessoas que eu conheço que fizeram Botox na testa, já vi até no dente para não... Tinha bruxismo, né? Mas qual Sim. geralmente é o procedimento de Botox mais procurado? Geralmente no terço superior da face, mas você pode fazer o Botox full face, no rosto todo, no músculo platisma, você tem no rosto todo. A, E fica muito bom, muito bom. a toxina botulínica ela tem várias indicações, né? Na área da estética é exatamente essa de apagar rugas, principalmente aquelas que são as estáticas, aquela que você olha, inclusive eu tenho, né? Mas sou apegado a elas desde da minha adolescência e ela a gente também utiliza muito o que seria nos pés de galinha, quando a gente sorri e vê as marcas, né, no canto dos olhos. Já são as dinâmicas, né? E tem outras indicações que são as indicações terapêuticas, como você falou. Né? Não é diretamente no dente utilizada a toxina botulínica, ela é utilizada na musculatura da mastigação. Sim. Então você tira a força contrátil da musculatura que está atuando naquele momento, né? E você traz um conforto para esse paciente. Assim como algumas cefaleias, algumas dores de cabeça, também aquelas principalmente de origem muscular, a gente pode utilizar o Botox para amenizar essas dores também para o paciente. Sim. É como se fosse o carro-chefe, né? Tudo começa pelo Botox. Aí o paciente vai começar a evidenciar outras coisas, é aquilo que eu te falei lá no início. Fez o Botox, levantou o olhar, acabou com aquelas rugas dinâmicas, né? Aquelas rugas de expressão que a gente faz. Então ele já vai começar a enxergar outra coisa. E eu estou precisando preencher o suco aqui nasogeniano. Então aí volta de novo para o consultório aquele paciente, até porque a gente sempre marca revisão. Aí, doutora, eu tô achando que eu preciso dar uma levantadinha aqui. Então, a gente começa a conversar, começa a apresentar outros procedimentos, né, outros materiais e montar ali um protocolo. Porque o que eu vejo que, a gente até falou isso antes, às vezes a pessoa chega acreditando que tem uma necessidade, que quer fazer um determinado procedimento para ter um determinado resultado, mas na verdade para chegar naquele resultado, ela precisa fazer mais de um procedimento, fazer uma combinação de procedimentos. Até porque se fizer só num canto, desequilibra o outro. Então, é uma análise individualizada, né? Sim. Sempre, tem que ser sempre individualizado. E a gente começa logo pelo Botox, porque a grande maioria dos pacientes tem a síndrome do jaleco, né? Ele olha o paciente, ele olha para o profissional e já tem medo. Né? Principalmente se for da área da odontologia, quando que você vai encontrar a cadeira odontológica. Então a gente começa com um procedimento que tem um resultado ok, sem dor, ganha a confiança do paciente e isso ajuda também
no planejamento, porque a partir dali a gente mostra para o paciente em fotos que a gente vai fazer na primeira consulta tudo aquilo que para a gente estaria fora do lugar e que se determinados procedimentos que a gente fosse fazer nele traria, né, um resultado melhor para ele. Então, a gente tem que ter sempre o consentimento do paciente. Não adianta nada a gente receber o paciente, mesmo que ele não saiba qual a dor que ele tenha, né? O que ele quer fazer no rosto, ou ele não sabe te explicar qual é a complicação que está tirando o sono dele, o que ele quer melhorar. Então, a gente não opina nisso, a gente mostra para ele frente todo aquele padrão, né, de face regular, uma face própria sua, que traz a sua identidade, sua história, e que você vai ter certeza que você não vai sair do consultório uma outra pessoa. Como a gente vê alguns famosos, eles entram no consultório e saem outra pessoa. Ou a famosa foto do Instagram, né? Na foto do Instagram você é uma pessoa, se você cruzar com ela na rua, ela é completamente diferente. Sim, sim. Então a harmonização ela ganhou o termo demonização facial exatamente porque ela acabava trocando a identidade, né, facial desse paciente. É até um dos medos, né, da população masculina, que é um grande nicho que a gente tenta abordar e ainda não consegue, seja pelo homem machão, né, falar que tem que ter rugas, que ele não pode fazer procedimentos estéticos, né, do machismo. A gente tem esse nicho muito grande ainda, mas é um nicho em que a gente pode trabalhar, principalmente mostrando para ele que ele não vai perder a identidade dele. Ele vai sair a mesma pessoa, um pouco mais jovem. Sim. E a gente, logicamente, ninguém vai prometer para o paciente, né? Ali na paciente que nós mostramos, realmente, se você olhar, parece uma mudança de 20 anos. Mas nem sempre vai ser assim. O que a gente quer é que aquela ruga seja suavizada, que ela não desapareça completamente. A gente quer que aquele rosto ele fique bonito, mas mantendo a identidade própria do paciente. Eu acho que isso que é o essencial. Embora tenham realmente pessoas que da demonização facial, né, saem às vezes desfiguradas, principalmente famosos aí que tiveram procedimentos Sim. completamente inacreditáveis. Sim. Você fala, não é possível. E acho que deve ser muito satisfatório você ver um procedimento que o paciente realmente teve um resultado que ele se sentiu feliz, se reencontrou consigo mesmo numa versão mais jovem, numa versão com mais autoconfiança, com uma melhor imagem sobre si mesmo. Porque eu já vi resultados maravilhosos e já vi resultados horrorosos. Sim. Mas certamente quem teve o resultado maravilhoso tá feliz da vida. Com certeza. E fala, é o melhor, inclusive, tipo de cliente, de paciente, né? Te indica para todo mundo. Te indica. E volta. Eu acho que prezar pela naturalidade é ainda o ponto-chave. Sim. É o ponto-chave. Bom, Lucas, antes até de terminar, eu queria botar um videozinho e falar também que é importante que a harmonização ela só não busca a estética de você amenizar rugas, de você esticar o rosto do paciente. A gente também trata o paciente que tenha algum tipo de alteração, seja ela traumática, como uma cicatriz, manchas, sejam elas vasculares, sejam elas de melanina, alterações que são inestéticas para o paciente. Aqui a gente tem um vídeo mostrando uma das tecnologias mais atuais, né, que é o carro-chefe hoje da harmonização, que seria a utilização de laser CO2 fracionado, onde eu tenho tratamento principalmente das camadas superficiais da pele, mostrando que
o comprimento de onda, ela atinge a epiderme, que é a camada mais superficial, porém ela estimula a derme, que é o tecido que está mais abaixo, onde tem aquelas células que vão ser as produtoras tanto do colágeno quanto da elastina. Pode passar para mim as imagens? E esse tratamento é indolor? Como é que é esse? Porque um laser, te olhando ali no primeiro momento, falou, caramba, tá marcando o rosto. Como é que funciona isso? A gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, a luz vermelha que a gente vê não é o laser. Na realidade, ali, essa luz vermelha ela só está mostrando para a gente que o aparelho está ativo. Ah, sim. Porque o comprimento de onda do laser aí é de 10.600 nanômetros. Para você ver, o olho humano ele consegue chegar até o comprimento de luz de 700 nanômetros. Então, a gente está falando aqui de algo de 10.600 nanômetros que a gente não enxerga. Que a gente não enxerga. Então, o que está acontecendo na parte externa está potencializado nos tecidos mais profundos, certo? Pode passar, por favor? E essa marcação, por curiosidade, essa marcação ela se dá em virtude do quê? A marcação vai conforme a área que você quer tratar, a profundidade que você quer dar ao seu comprimento de onda, ao tipo de tecido que você quer. Digamos, se eu for trabalhar na pálpebra superior, que é a pele mais fina que a gente tem no organismo, eu vou usar tanto uma marcação menor, com uma profundidade menor de comprimento de onda, para que eu não tenha uma lesão nos tecidos profundos. Claro que a utilização do laser CO2 ou, digamos, de um endolaser ou Lavian refletem em queimaduras, né? E que, no caso, tanto do CO2 quanto do Lavian, eu vou ter como resultado disso uma queimadura, que seja ela de primeiro grau, segundo grau superficial e, às vezes, até de segundo grau profundo. O que a gente quer, na realidade, é chegar até segundo grau superficial, que aí me traz o estímulo de colágeno necessário com menor risco para o paciente de efeitos ou resultados inestéticos, digamos, com uma fibrose, que é o que a gente não quer. A gente não quer nódulos na face do paciente. Então a ideia realmente é fazer uma queimadura superficial para que o próprio tecido se... Isso, é o que a gente está falando. A gente saiu da fase preventiva, agora a gente tem que induzir o organismo a produzir o colágeno, senão eu não tenho essa produção. Então, como eu pequei na prevenção, agora eu tenho que estimulá-lo. E lógico, não é só isso. A gente vai tomar atitudes que também a gente viu lá na prevenção. Você trata o paciente localmente, mas ele tem que se alimentar bem, ele tem que dormir bem, ele tem que se hidratar bem e usar protetor solar. Então, não tem como você se descuidar. O tratamento ele induz a formação do que você quer, mas o resultado final vai depender 70% do paciente. Agora, assim, depende muito do paciente. Achei bem interessante esse laser, porque para o leigo assusta, talvez, né? A pessoa olha... Existe um anestésico tópico, né? Que a gente passa na face do paciente, sim. né? Na região que vai ser tratada para não sentir, né? Que causa, né, um incômodo, né, uma ardência, né? Vai causar uma ardência. Se está sendo feito, porque obviamente dá muito resultado. Agora, dá. Mas ali mesmo você pode ver a expressão do paciente. Sim, ele está calmo. Se tivesse ele não está sedado, ele não está anestesiado. Ele teve ali um anestésico tópico. Uma pomadinha. Mas, exatamente. E aí fica, como é que é o tempo de recuperação? Você tem um pré-procedimento, um pós-procedimento? Como é que é esse procedimento específico? Geralmente, o pré-procedimento é você fazer todas aquelas medidas de prevenção que a gente falou. Essa paciente, para chegar ao momento do procedimento, ela tem que se hidratar, se alimentar e dormir bem e usar fotoprotetor. Aí a gente vai para o procedimento. No procedimento, a gente tem ativos que vão ali juntos ser utilizados, tanto para diminuir a dor, quanto para estímulo de colágeno, tanto antes, quanto durante e depois do procedimento. Tá? Perfeito. Porque essa pele vai, pós-procedimento, né? Essa pele vai ficar muito sensível. Então, ela vai precisar ser hidratada, né? Ela vai precisar, principalmente, inquestionável, né? É o protetor solar. Obrigatoriamente, ela tem que usar, aliás,
todos que fazem procedimento e os que não fazem têm que usar o protetor solar. Então, essa pele vai ficar muito sensível, vai ter que usar um hidratante, uma água termal para acalmar essa pele. Essa pele vai escamar, porque vai nascer uma outra pele, né? Sim. Então, tem que ter um cuidado pós. Em média aí de 7 a 10 dias. O Ah, é tão downtime que a gente curto assim? chama. Eu É. tinha a impressão que fosse Não, muito de maior. 7 a 10 E essas dias. marcas já saem nesse prazo de 7 a 10 dias? Ou qual é o Depende. prazo, geralmente? Não, já suaviza bastante, né? Mas depende do grau da lesão ali que você está tratando. De repente você vai precisar de mais uma sessão, É, aliás, de 2, 3 sessões. falar de corpo humano e resposta é É, difícil, porque cada difícil, indivíduo traz a exatamente. sua genética. Mas, no caso do laser CO2, normalmente esse downtime, esse tempo de recuperação, é em torno de 7 a 15 dias. Né? No quarto, quinto dia, você começa a descamar. Como a gente falou, é uma queimadura que a gente Sim. faz. Né? Programada, lógico, mas ela vai trazer uma crosta em cima daquela área tratada. Essa crosta ela tá ali para proteção e para indução exatamente desse colágeno. Então, ao sair, você vai encontrar uma pele com uma textura melhor, com uma elasticidade melhor, com uma cor mais brilhante, mais viçosa. Então, a intenção é exatamente Mais essa. espessa, Mais mais espessa. espessa, porque a pele acaba retraindo. Uhum. Eu já vi alguns vídeos rodando feed no Instagram mesmo que dava para ver nitidamente a pele Contraindo. Sim, ela contraindo, assim, contrai. como se fosse, caramba. É, Não sei se é porque a pessoa tinha Não, a pele contrai sim. o Contrai. já CO2 ele envelhecida, veio em resposta ao fenol, né? Como o fenol foi proibido, que era o peeling de fenol. o peeling de Sim. fenol. Então, Aham. como ele foi proibido, veio para substituir, fazendo, entre aspas, quase a mesma coisa, o uso do CO2 fracionado e tem hoje o ultrapulsado, que ele é mais potente ainda, né? Que ele consegue induzir tecidos mais profundos e quanto mais profundo, se a gente chegar quase à tela subcutânea, que é um pouco mais abaixo ali do tecido conjuntivo, a gente tem uma indução maior de colágeno, porque ali a gente tem uma gordura que tem células que são indiferenciadas, que se diferenciam em mais fibroblastos, e mais fibroblastos, mais proteína do tipo colágeno, tipo 3 e também de elastina. Mais espessura de tecido, maior sustentação, maior elasticidade. Só recapitulando, esse procedimento que a gente viu na tela, qual é o nome dele? É o uso de laser CO2 fracionado. Tá, interessante. Pode botar algumas imagens também, só para a gente ter alguns pós-operatórios, né? Pós-procedimento. No caso dessa paciente, ela tem um excesso de flacidez na pálpebra superior. Digamos, para essa paciente, se ela não tem medo de bisturi, a gente pode indicar para ela uma cirurgia. Sim. Mas se ela tem medo da cirurgia e essa flacidez não chega a ser tão acentuada, a gente pode lançar a mão, seja do peeling, seja do laser CO2, ou ainda o endolaser, ou ainda o MPT, ou ainda o Lavian. Então a gente tem uma gama de tecnologias para serem utilizadas. Então do lado esquerdo a gente tem essa Aí perda qual foi o tecidual. procedimento aí feito? Isso aí foi CO2 fracionado. CO2 fracionado Aham. para tratar a flacidez de pálpebra superior. Muito bom. Não, muito E bom a mesmo, própria né? mão da paciente puxando, né? Então é Sim. importante, porque poderia ser o profissional, né? Olha, não, mentira, eu tô mentindo, puxei só com força e Aham. agora sem força. Pode passar? Aqui uma ruga mais evidenciada do lado esquerdo, também tratada com laser CO2, sem cirurgia. Então a gente tem resultados excelentes. Ah, Rui, eu posso fazer botox antes? Posso combinar procedimentos? Claro, deve. Você começa com botox e depois de 15 dias você entra com laser ou com seu peeling ou com seu endolaser nessa região que você vai ganhar espessura, vai ter uma pele mais viçosa e elástica. Pode passar. Aqui serve também como tratamento de cicatrizes de acne,
Você vê que reduz bastante com o uso do laser CO2. Ele aborda as Caramba, camadas a mais diferença é muito grande. superficiais. Isso. E o grau de satisfação desses pacientes é enorme. E essa imagem que você está mostrando, o antes e o depois, é mais ou menos quanto tempo? Isso aí, 15 dias. Todos 15 dias, em 15 média. dias. Para o laser CO2, a gente indica normalmente uma recessão, né, uma nova sessão a partir de 6 meses da primeira. Tá? Depende de cada caso, lógico. Esse da acne, pode até. Para mim, assim, tá muito, muito gritante. Imagina a alegria da pessoa, Sim, né, então, sair de um quadro para então a outro. questão não é só. Porque muitos levam a estética como sendo uma frescura do paciente. Nem sempre, né? Você consegue tratar pacientes. Né? Você tem aqui uma pústula, que a gente chama, né? Você tem o pus dentro daquela pápula ali, que a gente chama pápula eritematosa, e que traz para esse paciente um tipo de dor. A gente consegue trazer para ela uma face harmônica, com uma luz, né, melhor, com uma lisura melhor da sua camada superficial e traz a ela a autoestima, né? Sim, que é o que sim. mais importa. Pode passar, por favor? É uma dor física e emocional que certamente a pessoa passa quando Com está numa certeza. situação assim. Então, essa é uma paciente que Cicatriz. tinha uma cicatriz por um trauma antigo, também foi usado o Caramba. laser CO2, a gente teve quase que a remissão completa da lesão. Muito, muito bom. Né? Esse aí, então, melhor ainda, porque antes ele certamente está, pelo menos olhando assim como leigo, né? Profundo ali, então parece uma cicatriz mesmo Sim, é o que a gente chama de cicatriz atrófica, né? Aquela cicatriz que ela entra, ela tem uma depressão e ela é mais avermelhada, né? No caso, a gente conseguiu igualar a cor da pele e também planificar esse tecido. Isso só com laser CO2. Com laser CO2. Existiria esse também outros... foi 15 dias ou mais? Isso aí é a segunda sessão dela, foi sim. 1 ano que a gente consegue. Mesmo assim, tá sensacional. Sim, sim. Pode passar. Aqui, pacientes com poros, né, bastante dilatados, também a gente consegue, com 15 dias, trazer uma textura melhor dessa pele, né? Uma pele mais viçosa, mais brilhante, sem furos, né? Pode passar. E também aqueles casos de pacientes com determinadas manchas, né? Como a doutora Úrsula falou, do melasma. Sim. A gente tem outros tipos de pigmentações de rosto, né? Que trazem problemas psíquicos para o paciente e a gente consegue melhorar, né? O aspecto visual dela e melhorar o psicossocial dela ao mesmo tempo. Pode passar? E aqui só mostrando um passo a passo do que acontece quando a gente utiliza o laser CO2 ou digamos, o Lavian, né, para tratar aquelas cicatrizes de acne. O pós-operatório imediato, né, o pós-procedimento imediato, como a gente falou, é uma agressão ao tecido. E por isso essa segunda imagem mostrando um tecido mais avermelhado. Após, né, essa vermelhidão, você vai ter a descamação desse tecido, que vai ocorrer de 4 a 5 dias, e até em 15 dias a gente vai ter um resultado final com uma pele mais clara, com poros mais fechados e elasticidade devolvida. Né? Então, a gente... Viva a ciência, a tecnologia. Exatamente. E graças a Deus que a gente consegue trazer isso, né, de bom para o paciente. O que é gratificante é lógico. O retorno financeiro, ele é maravilhoso, mas nada paga a felicidade do paciente no pós-cirúrgico ou pós-tratamento para a harmonização facial. Aqui também um passo a passo, né, de tratamento. Então, à esquerda, a gente tem o pré-operatório e, ao final, o pós-operatório dessa paciente com laser CO2. Então, você tem o período inicial, um período mais inflamatório, que, ao longo do tempo, você vai tendo a descamação do tecido e a regeneração com bioestimulação de baixo para cima, ou seja, das camadas mais profundas para as camadas mais superficiais. E aí a gente chega ao final. Eu sempre fico me perguntando quem foi o corajoso. Falou, vamos testar isso aqui para ver se vai dar certo. Porque o pós-imediato, ok, mas o pós, depois de algumas horas,
Eu lembro que eu fiz uma cirurgia de desvio de septo. Parecia que eu tinha levado uma surra, assim, porque o nariz, tudo ficou roxo. Tudo ficou roxo, assim. E aquele desespero, eu fiquei acho que uns 15 dias desesperado. Falei, meu Deus, tô destruído, todo dolorido. E vai muito de organismo para organismo, porque tinha um amigo meu que fez o mesmo procedimento. Na verdade, ele fez um procedimento mais invasivo, porque ele fez a raspagem, o nariz dele tinha Uma desvio, giba, né? um Que a gente desvio chama de mesmo, giba. assim, um calo aqui. Ele deixou o nariz dele certinho, ficou perfeito. E uma semana depois da cirurgia, ele estava numa festa de casamento de um amigo nosso. Quem não conhecia ele, não parecia, não sabia nem que ele tinha feito cirurgia nenhuma. Sim. Porque ele estava com o rosto minimamente inchado, um pouquinho só. Nada, não tinha marcação vermelha, não tinha nada. O meu parecia que eu tinha levado uma surra, assim, tinha sido... Até aqui que não tinha quebrado, tava tudo ferrado, tudo todo inchado. É a resposta individual de cada um, né? Que a gente Loteria. fala. É uma loteria. Mas é engraçado isso. Às vezes a gente opera um lado do paciente, digamos, vamos para o lado da odontologia. Você tira um siso inferior direito do paciente, esse siso demorou 30, 40 minutos para sair. Você vai para o esquerdo, tira em 5 minutos. O do lado direito, que tinha tudo para inchar, não acontece nada. Do lado esquerdo, ele fica, parece que saiu da luta com Rocky Balboa. Então, a resposta ela é muito individual e ela também é em você individual para cada parte do seu corpo. Tem cicatrizes que a gente faz cirurgicamente que ela, no início dela ela está plana, no meio ela fica avermelhada e no final dela ela tem uma lesão que a gente chama de queloide. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente minimiza a chance disso acontecer, mas a resposta é sempre individual. Isso que é importante ficar, né, registrado para o paciente, que o procedimento, a técnica, todos nós temos, mas a gente tem que contar com o organismo do paciente Sim. e com o comprometimento do paciente com o restante do tratamento. Eu acho que o comprometimento do paciente, se bobear, até é o mais difícil, né? Porque acho que em diversas áreas, vejo diversos profissionais falando isso, que fez uma cirurgia, fez uma recomendação de tratamento, e aí o paciente chega, não deu certo, ficou ruim, ficou abaixo da expectativa, porque ele não, pós-operatório ele não fez, o remédio que era para tomar do jeito certo ele não tomou, ou às vezes nem comprou. E Lucas, queria te contar até um caso meio que engraçado, né? Principalmente para resultados, que é importante o paciente ter esse comprometimento no pós-procedimento. O que aconteceu comigo, né? Já com uma paciente que eu também fiz uma lipoescultura cérvico-facial nela, apesar de todas as recomendações de pós-operatório imediato, de você usar a faixa, você usar um colar cervical que vai ficar uns de 7 a 15 dias, e essa faixa vai acompanhar essa paciente em torno de 1 mês, pelo menos. E ela vira para mim e no outro dia eu peço, olha, você me manda uma foto, logo após o procedimento, me manda uma foto do que você está fazendo, como você está. E aí ela me manda a foto. Ela sem o colar, sem a faixa, com um cigarro na mão, com uma cerveja e se expondo ao sol. Ou seja, fazendo exatamente tudo o contrário do que a gente havia combinado para o pós-operatório, para o resultado final dela. Então, é importante que haja esse comprometimento, né? Esse comprometimento ele é planejado, criado e construído ao longo do processo no qual a gente está fazendo o protocolo para o rejuvenescimento da face dessa paciente. E aí, quando você viu essa situação, o que você falou para ela diante dessa situação aí? Fica impublicável, mas um amor assim pairou no ar, né, olhando aquela cena maravilhosa. Fiquei sem palavras, né, para aquele momento e rezando para que o resultado fosse o melhor possível, mesmo com as condições adversas. Mas a gente que crê em Deus, né, a gente tem um saldo lá em cima e, graças a Deus, tudo deu certo, apesar dela não seguir nada do que a gente falou. Mas como eu falei, como a gente comenta aqui a todo momento,
é um comprometimento. Quando a gente vai tratar de um paciente, a gente meio que casa com esse paciente. A gente quer o melhor para ele. Então, o sucesso não é o dinheiro só na conta. É o paciente com autoestima elevada, com o resultado que ela buscou e que a gente conseguiu construir conjuntamente a ele, né? Não sei se a Úrsula tem algum caso. Meus casos, graças a Deus, meus E pacientes uma são surpresa. todos, não. Todos comportados. Todos comportados, todos. Pelo menos até onde você Não, sabe. graças a Não, Ninguém te contou. não, intercorrência acontece, né? Acontece com quem faz, né? Não tem como, mas Papai do Céu abençoando sempre. É até importante o que ela falou, intercorrências ocorrem. Não, a gente não tem procedimento 0 km, só quebra-prato quem lava prato. Exatamente. Né? Só perde pênalti quem bate, né? Então, exatamente. Só depende do pênalti que você está batendo, da forma que você está batendo. Mas é agir com prudência. Sim. É o famoso paciente que chega querendo bocão, né? Ou então eu quero o olho do demônio, levantar a sobrancelha. Só para você ter noção, 1 ml, você sabe aquele sachêzinho de ketchup, quantos ml tem? Não. Tem 7 ml. Uhum. 1 ml é o ideal, você iniciar um procedimento labial, um preenchimento labial com 1 ml. A pessoa quer colocar 3, 4 seringas. Você concorda que vai comprimir, mesmo você aplicando no lugar correto, você vai comprimir ali a artéria? Ainda mais se for tudo de uma vez, né? Acho que tem que ter um... Exatamente, você tem que ter prudência. Aos poucos, Então, né? assim, se você se resguardar... Eu sei que tem esse tempo de acomodação, porque eu conheço várias pessoas que já fizeram. Então, você não pode fazer a aplicação toda de uma vez. Tem que fazer um pouco, espera, dá um tempo. Quando depois você faz. se depara com esses artistas, você acha que eles colocaram quantos? Agora que você sabe que tem 7 ml dentro daquele sachêzinho, para ficar com aquela... 1 litro. aquela face. Entendeu? Então, assim, quanto mais prudência, seu índice de intercorrência é praticamente 0, né? Sim. Sabendo técnica e sendo prudente. E frente a loucuras, cabe ao profissional decidir se vai fazer ou não. Também. Normalmente eu passo a bola. Quando querem exatamente o olho do demônio, ou então a boca muito a expressão é essa mesmo? O olho do demônio. Que doideira. O olho do demônio. Melhor dormir, né? Ou então essa desproporcionalidade, né, de lábios, ele quer ter um lábio com mais de 3 ml, 5 ml, a gente passa a bola, deixa outro fazer. Porque senão você passa a fazer a demonização facial, né? Sim. Não mais saúde, você passa a trazer uma disforia ou uma perda, né, dos caracteres da paciente. E hoje a internet ela te vende parte disso, né? Tem muitas pessoas que seguem determinados padrões e que aqueles padrões podem não se adequar a elas. Então, faz parte do nosso trabalho mostrar para a paciente isso, que ela tem que ter e resguardar a identidade dela. Perfeito. Muito bom conversar com vocês, esse bate-papo aqui. E a gente está caminhando para o final, vocês têm as considerações finais para fazer? O que vocês poderiam falar aí para a gente finalizar? E também deixar as redes sociais, o endereço, como é que a pessoa que quiser conhecer mais o trabalho de vocês, como é que encontra vocês? Primeiro é agradecer, né? Foi muito bom o bate-papo, aí a troca de experiência. E quem quiser ter uma pele mais clara, mais jovial, rejuvenescer de verdade, de uma forma bem plena, com autoestima bem elevada, a gente atende na Miguel de Frias, número 51, na sala 1007. E, no mais, é isso. Meu Instagram é doutora Úrsula Coutinho. Só Úrsula Coutinho? Arroba doutora Úrsula Coutinho ou tem alguma... Não, é doutora Úrsula Coutinho. E qualquer dúvida, é só me chamar lá pelo direct ou clicar lá no link que vai direto no meu WhatsApp. Muito bom. Eu queria agradecer também a você, Lucas, a minha amiga, sócia e maravilhosa Úrsula, né? Também aqui nesse bate-papo. Espero ter sido claro em alguns aspectos e só procurar a gente quem decidir, né, ter uma face
né, mais harmoniosa, mais equilibrada, que queira elevar a autoestima, a gente está de portas abertas lá na Miguel de Frias para conversar, planejar e construir, né, todo um protocolo individualizado para você. E de contato, o meu Instagram é @Dr. Rui Guedes, que só dá um direct lá que a gente responde com todo o carinho, todo o amor, o mais rápido possível. É isso aí. Tá ótimo. Rui é R-U-I ou R-U-Y? RUI. Beleza. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado a você. Espero que vocês voltem outras vezes. Valeu. Muito obrigado mesmo. E para você que nos assiste, obrigado pela tua audiência. Se inscreva no canal do Estúdio Podcast Niterói. E até o próximo episódio. Um abraço.